Ok. Boa tarde, pessoal. Sou o Thiago. Eu, o Matheus e o Lucas vamos estar aqui representando o nosso grupo de estudos. Primeiramente, boas-vindas, né? São aqui a gente está composto com os calouros, os bichos aí desse ano. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. E a gente veio divulgar o nosso trabalho, o que a gente pesquisa, quais são as nossas intenções, quais correntes a gente atua, e deixar já de antemão um convite, né, para vocês, para quem tiver interesse, enfatizando os alunos negros que tiverem interesse de participar com a gente, somar, vai ser um prazer receber vocês. E também qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à graduação, ou qualquer outro aspecto aí do cotidiano da vida universitária aí da Unicamp, pode me procurar. Eu vou ser parte de vocês de uma disciplina que está por vir aí, que vocês vão fazer, então também vou estar disponível aí para qualquer coisa que vocês precisarem. Então, muito prazer. Aí eu vou começar a compartilhar, só quero pedir para vocês me avisarem se está dando para ver. Perfeito. Tá certo? Tudo certo. Então, eu vou contextualizar com vocês da onde a gente surgiu, né? Que tudo tem um contexto histórico, e é mais do que essencial a gente enfatizar esse contexto histórico da formação do nosso grupo, para também já deixar bem claro que a realidade, né, principalmente de nós estudantes negros, não é tão fácil na universidade, mas a gente consegue arrumar sempre táticas e estratégias de resistir, sobreviver e conseguir passar com o menor tipo de adoecimento possível, né? Então, esse grupo, ele tem início, o nosso grupo atualmente, né, ele tem início em 2019, porém, ele vem de um outro contexto, né, de formação. Aí é nisso que eu vou falar um pouquinho hoje. Então, vou começar aqui. Antes de mais nada, eu queria ler esse poema, porque aí ontem, quando a gente estava montando, né, essa apresentação, eu fui recordando de muitas coisas, né, dessa minha trajetória, eu já estou no último ano, então eu passei por muita coisa, eu acompanhei todo esse processo, aí justamente por isso vou falar um pouco do histórico, e aí achei muito bacana, olhando assim nas minhas memórias, que eu fui procurando para a gente adicionar aqui para vocês, trazer o máximo de informação, trouxe esse poema que me marcou muito, após a nossa primeira mesa, assim, a primeira mesa oficial que os estudantes negros organizaram, onde a gente começa a dar início às discussões do foco do nosso interesse, que é ter uma representação epistemológica, também científica e pedagógica para o nosso curso, no que se refere à nossa referência principal, que é o continente África, né, que é onde está mantelado nossas ancestralidade e aonde a gente afirma nossas referências também. Então, vou ler aqui para vocês podem ler aí junto comigo também. Saudades das tuas noites, fogueiras que eu não vi, palmares e estado negro, vivo pensando em ti. Quilombos, meus sonhos, sofro de uma insônia eterna de viver vocês. Vivo da certeza de renascê-los amanhã. Se um distinto senhor vier me dizer, para não pensar nessas coisas, vou ter de matá-lo, com certo prazer. Por menos que conte a história, não te esqueça o meu povo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Então, acho que esse é um poema que esqueci de botar a referência aqui, depois eu posso passar, mas é um poema que me marcou muito, porque eu ainda estava naquela fase da graduação, ainda tentando me encontrar, e foi logo depois dessa mesa que eu vi esse poema que foi indicado para a gente durante a própria mesa, e é muito bonito lembrar de onde eu começo, né? Eu particularmente, mas foi ali que a gente começa também, nós, enquanto estudantes, os outros membros do grupo que também não podem estar aqui, a gente começa a pensar esse tipo de organização para a gente, né, dentro do Instituto. Então, começando aqui um pouco do nosso histórico, o grupo ele não surge enquanto formato de grupo de estudos inicialmente, né? Na verdade, ele surge, né? O grupo em si ele surge como grupo de estudos, mas ele vem de um contexto onde a gente tinha anteriormente do grupo um coletivo,
que era um coletivo mais no sentido social mesmo, de reivindicar algumas questões que aconteceram com alguns estudantes específicos do nosso instituto. Então, o que acontece, né? Eu acho importante a gente falar isso, por mais que não é um assunto legal de ficar falando, não é algo positivo, né, de ser lembrado, mas eu acho que é algo necessário. A gente teve um caso explícito de racismo com um colega nosso, onde o mesmo foi chamado de macaco, falando que ele não era nem para estar ali. Foi num evento isso à noite, enfim, não foi no ambiente dentro da sala de aula, mas foi nos espaços do instituto. Anteriormente do instituto como é hoje, né, que era um outro prédio. E aí, esse aluno que teve essas atitudes, ele foi para a aula, né, depois de 2 semanas, como se nada tivesse acontecido, e justamente numa aula onde estava presente esse aluno que foi agredido, e a maioria dos estudantes negros, que na época não eram tantos, mas já era muito comparado ao resto dos outros cursos, né? O IG sempre teve uma característica maior de ter os alunos negros, alunos que são de renda menor, que também estão na moradia da Unicamp. E aí a gente, nesse dia que esse aluno foi na sala, né, ele foi assistir a aula normalmente como se nada tivesse acontecido, a gente se organizou, a gente ficou muito indignado e se organizou, né, organicamente mesmo ali na hora, e fizemos uma intervenção na aula, pedindo para ele se retirar, que a gente não ia ter aula com ele. E isso era uma disciplina, inclusive, de trabalho de campo, né? Vocês ainda são novos, mas ainda vão ver que o nosso curso perpassa muito pelos trabalhos de campo, que é um momento muito especial e marcante para a gente, né? Onde a gente vai vivenciar junto a experiência de campo e de aprendizado, né, pedagógico ali na prática. E essa era é a própria disciplina, né, que chama trabalho de campo. Então, a gente, além de não querer ter aula com esse aluno, a gente não queria que ele fosse também no trabalho de campo. E a gente se organizou, pedimos para ele se retirar, ele se retirou lá depois de muito drama, mas deu certo no fim das contas. Porém, nós, né, eu não fui, mas alguns colegas meus que estavam nessa intervenção, a gente foi denunciado por um outro aluno que denunciou para os professores, para a diretoria, que existia um coletivo, e aí daí vem o nosso nome, Coletivo Raça Negra, um coletivo extremista feminista raça negra. Deixa eu usar essas palavras para denunciar a gente. E aí, a partir disso, enfim, fomos depois, rolou todos os processos hoje. Infelizmente, nesse caminho, a gente perde alguns membros, né, que vão se adoecendo com ter que passar por essas situações. E aí a gente decidiu criar o coletivo Raça Negra. Então, ele surge em 2017 e vai mais ou menos até o início, assim, começo de 2019. E pensando nas pautas, né, que a gente gostaria de trazer, porque ali foi algo histórico, né, a primeira vez que estudantes negros se juntam para fomentar e discutir as nossas prioridades e demandas que a gente tinha pendente, e que são muitas, né, diga-se de passagem. Então, isso foi um processo também pós-aprovação das cotas, né, então, onde essas discussões sociais estavam muito latentes, então foi importante também, estratégico para a gente ter se unido nesse momento, e a gente iniciou pensando, né, inspirados num manifesto do Milton Santos, pensando em articular um manifesto exigindo do Instituto, né, principalmente da parte da geografia, né, do curso de geografia, a disciplina de geografia da África, que não existia. E a partir daí surge essa mesa, nossa primeira mesa, que foi incrível, muito histórica, isso já no prédio novo, né, essa mesa que foi uma mesa de movimentos negros e suas múltiplas resistências, onde a gente teve 3 convidados aí, um do Rio de Janeiro, uma, na verdade, a Luanda do Rio de Janeiro, o professor Diosmar Filho, também geógrafo da Bahia, da FBA, e a Cidélia, que também é uma aluna da pós-graduação da Unicamp. E aí, nesse momento, a gente começou a se conscientizar mais do que, né, cada um tem sua conscientização devido às vivências, mas ali criou-se o terror da branquitude, digamos assim, porque ali a gente acordou de vez e pensamos que, de fato, a gente queria aquilo e a gente precisava buscar esse interesse nosso, focado principalmente nessa disciplina, que é pensando, né, em trazer esse valor cultural e esse resgate ancestral africano que
está muito presente na nossa vida e no nosso país e que é apagado e silenciado constantemente. E vocês vão perceber, por mais que a gente já exista, já tenha disciplina, vocês vão perceber nos cursos de vocês, nas disciplinas, que o eurocentrismo é muito marcante ainda. Então, a presença bibliográfica de autores negros ainda falta muito, ainda carece, e não são porque eles não existem. Isso também era uma dúvida que a gente tinha, né? De não conhecer. Isso é algo que também muitos docentes proclamam, a gente não conhece. Mas também precisamos ir atrás de conhecê-los, né? Então, isso também é um momento que a gente traz essa indignação que geralmente a gente sempre reclamava nas avaliações de curso, né? Então, foi nesse sentido da representatividade. Aí a gente fez essa mesa, depois teve uma outra mesa fantástica de geografia epistemológica, pensando em geografia da África, com o professor Rafael Sanzio, da UNB, uma referência espetacular da geografia, que vale a pena muito conhecer, onde ele doou 3 materiais cartográficos do trabalho dele, que ele trabalha com quilombo e cartografia participativa africana. Então, foi também ali um momento da gente ver, olha, existe referências, né? Existe pessoas que já estão trabalhando nisso, e onde o G está nisso, né? Onde a Unicamp está produzindo isso. Não estava tendo, né? Principalmente na geografia. A gente sabe que em outras áreas tem um desenvolvimento mais forte, mas a geografia sempre vai ficando para trás, né? Como várias outras discussões. E aí, a partir disso, a gente, assim, e nada disso foi fácil, tá, gente? Por isso que eu falo. E por isso que eu gosto de lembrar e de marcar isso, que talvez eu vou sair, eu fui um dos que viveu essa experiência, e depois essas histórias vão se perdendo. Mas eu acho importante enfatizar, porque muita gente participou disso, e muita gente somou para que a gente conseguisse ter um formato coletivo mesmo, para reivindicar, né? E hoje em dia as pessoas não estão somando e nem tiveram a possibilidade de usufruir desse fruto, né? Que é a disciplina que existe hoje, porque alguns já se formaram, outros desistiram do curso, etc. Então, o nosso coletivo, ele acaba se desfazendo, aqui é a foto lá, né, da mesa, e aí, em 2019, a gente decide, né, quando o coletivo se desfaz, eu e o Jama, né, que, enfim, provavelmente vocês vão conhecer também, a gente, que era do coletivo, decide se juntar ao grupo de estudos juntamente com mais 3 alunos, que é o Lucas, que está aqui, a Debs e a Bia, pessoas muito queridas, inclusive. Então, e aí depois o Mate, que também está aí com vocês aí, hoje aqui no Meet, também entra e participa para somar com a gente. E aí esse grupo de estudos, ele se cria, né, aí, que é a nossa foto do dia da nossa reunião, onde a gente decide formar esse grupo, onde a gente tem o objetivo, né, de centrar os nossos estudos, né, e de formalizar também melhor as nossas reivindicações. E aí, a partir disso, a gente participa como representante discente também dos departamentos de geografia, para estar atento às discussões e estar sempre ali exigindo a nossa pauta principal, que é o que a gente queria, né? Então, é basicamente esse, né, falando bem rapidamente, né, esse panorama histórico que a gente tem. E aí, ainda estamos na luta, a disciplina foi criada, né? Isso é uma vitória muito nossa, eu gosto de falar que é nossa, porque não foi dado, foi algo que a gente ficou martelando ali, e podem ter certeza que se não tivesse essa organização orgânica nossa, importante enfatizar que o nosso grupo é auto-organizado, ou seja, não temos um orientador, é nós por nós mesmos, a disciplina não teria vindo, e ela chegou e vocês vão poder ter o privilégio aí de fazer ela a gente já fez, né? Ela teve a primeira vez oficialmente ano passado, e está muito positiva essa construção, e é algo que a gente também participa. Aí agora o Lu vai falar melhor, o Lucas não, o Mate, sobre as nossos feitos, né? Nesses poucos 2 anos, mas já fizemos muita coisa. Obrigado, Ti. Primeiramente, oi, gente. Boa tarde. Eu sou o Matheus. Eu sou aluno da licenciatura em Geografia. Entrei em 2018, né? O Lucas, né? A gente é da mesma turma, o Jama também, a Bia. Somos da mesma turma. E, enfim, também dá boa-vinda a vocês no curso. Que, enfim, vocês tenham uma experiência
bacana com esse curso, que ele tem muito a contribuir, com certeza. E, bom, como o Ti comentou, o grupo de estudos ele foi criado, né, em 2019, né, o GEAG, que é Grupo de Estudos Africanos em Geografia. E desde então, assim, primeiro com o Thiago, o Lucas, a Bia, a Débora e o Jama. Enfim, depois comigo também tem o Hugo, que ele não conseguiu participar, ele também está envolvido com outros projetos, né, então por isso ele não conseguiu participar. Também tem o Gerb, que é da pós-graduação, do doutorado, agora está no doutorado. E bom, desde o do começo, assim, do grupo, né, a gente logo se mobilizou, a gente teve uma organização, assim, muito bacana, conseguindo construir muita coisa, participar de muita coisa, né, o Jama, por exemplo, além de ser um dos membros do grupo, ele fazia parte do conselho departamental. Eu sou representante discente também, do ano de 2020, mas para além disso, né, a gente participou do UPA. Não sei se dá para dar um zoom aqui, Ti. Isso. No UPA de 2019, gente, que eu não sei se vocês conhecem, né, mas o UPA é a Unicamp de Portas Abertas, que é um evento que a Unicamp ela cria todo ano, praticamente. Eu acho que em 2020 não foi possível. Em que todos os institutos eles abrem as portas, assim, expondo trabalhos de alunos, de professores, enfim, de projetos de extensão. E a gente, no UPA, a gente apresentou alguns mapas que a gente criou enquanto grupo de estudos, né? Foi uma experiência, assim, bastante bacana, né? Muitas pessoas participaram e, enfim, a gente também teve presente no Ciência nas Ruas, que 2019, né, num momento, assim, de negacionismo da ciência, que a gente estava, enfim, a gente continua vivendo, né? Então a gente foi até o centro de Campinas, aí novamente a gente apresentou esses mapas que a gente tinha já apresentado no UPA, né? E seguimos também com nossas atividades, né? Depois a gente foi convidado para participar de um cine debate, né? Que inclusive foi um documentário que uma geógrafa ela produziu, falando sobre a apropriação de recursos naturais na Nigéria, né? Como o petróleo nigeriano é explorado de forma assim completamente violenta pela Shell, né? Que é um, uma empresa britânica, se não me engano. E então também foi bastante assim importante para a gente ter participado desse debate. A professora Maria Adélia, que é uma referência, né, na área da geografia, não sei se vocês conhecem, ela também estava presente na mesa, então foi uma troca assim muito significativa. Ainda e tudo isso em 2019, gente. Aí, além disso, a gente também criou praticamente assim, a gente que organizou a Semana de Geografia de 2019, né? Acho que foi a primeira Semana de Geografia que ela trouxe o tema sobre a África, né? A gente teve, enfim, apresentação de trabalhos, a gente teve um mini curso, né, que foi dado pela professora Asa Angeli, ela é pós-doutora, né, pela Universidade do Rio de Janeiro, ela estuda filosofia africana através do método afrocentrado, que o Lucas vai falar um pouquinho mais para vocês depois. E, enfim, a gente conseguiu trazer muito, acredito, muito da cultura também africana, né? Tinham pessoas vendiam artefatos, né? Tecidos que tentavam trazer muito da cultura africana. E tem mais alguma coisa tipo para baixo? Tem? Uma outra coisa, gente, que também acho que é importante trazer. A gente também, não sei se vocês participaram da Olimpíada de Geografia, né? No 2019, a gente também, enfim, nós enviamos 2 questões, convidaram a gente para
para criar questões. Então, a gente, provavelmente, 2 questões que vocês responderam fomos nós que criamos, né? E além disso, o Thiago comentou da disciplina, né, de Geografia da África, que ela foi lecionada pela primeira vez no ano passado, no ensino remoto, e a gente também ministrou uma aula, né, enquanto grupo. A gente conseguiu, acho que, contribuir bastante pro que a disciplina se propôs a trazer, né? A gente, enfim, conseguiu abordar várias questões, assim, e, e também foi muito importante para a gente esse momento, enquanto grupo, mas também enquanto alunos da graduação, e acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa, Ti Lucas, quer complementar? Eu só ia complementar, gente, que essa disciplina, ela ainda precisa de algumas questões, né, que ainda não estão resolvidas, que no caso é a contratação do professor especialista nessa área, que já tem alguém visado, mas como a gente está nesse momento aí de pandemia, precisa sair contratação de professor pela Unicamp, então é um trâmite bem complexo, né, e burocrático, então a gente ainda está em cima disso, até porque nosso grupo de estudos precisa de um orientador também. E aí, essa disciplina de África a gente somou justamente porque 4 docentes, né, se disponibilizaram a dar conjuntamente, e a gente ajudou eles a organizar a bibliografia, e a gente teve muita autonomia também de fazer os ajustes necessários, então foi muito importante para a gente, porque por mais que 2020 foi um ano parado, né, no sentido de grupo de estudos mesmo, né, porque está todo mundo muito desmobilizado, né, essa distância, a questão tecnológica, mas a gente conseguiu ainda assim estar ativo e construir essa disciplina que foi muito fantástica a experiência. E aí é isso. Aí agora o Lu pode falar um pouco sobre a nossa abordagem epistemológica. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Lucas, né? Mais uma vez, desejar boas-vindas para vocês que estão chegando agora. E continuando a apresentação, né, a gente vai falar um pouco do método que a gente usava no grupo, né, que a gente usa até agora quando faz as atividades. Porque, como o Matheus e o Thiago já falaram, os conteúdos vão ser muito eurocêntricos, né? Então, que é isso? Você vai ter várias bibliografias no seu grupo e a grande maior parte vai ser de referências europeias ou Estados Unidos, né? Então, você tem uma tendência muito grande a isso, né? Então, quando a gente montou o grupo, a gente pensou em tentar fugir disso, né? E realmente trazer novas perspectivas, né? Então, por exemplo, na geografia a gente tem muito... A gente estuda autores brasileiros, né? Mas esses autores brasileiros, na maioria das vezes, se referenciam com autores, os clássicos, né, da Europa e tal. Então a gente via uma possibilidade nisso, né? Mas não era tão interessante, porque, apesar de ser nome brasileiro, a referência do brasileiro era uma referência que seguia da mesma linha dos outros, né? Então a gente tentou buscar uma forma um pouco mais diferente, né? Então, a gente buscou a afrocentridade, né, que é um conceito criado por Molefe Ketchassant, né, que consiste basicamente em você sempre procurar referências de autores africanos, né. Já que o grupo era de estudos africanos, né, acho que foi muito coerente com a proposta, né. Então a gente começa um novo estudo, então, pensando sempre em busca de autores, né, africanos ou afrodiaspóricos, né, que seriam os africanos que sofreram a diáspora, né, da período da escravidão. E aí a gente vai começar a montar as atividades, os estudos, né, sempre nesse viés. Então, a gente queria sempre buscar uma forma de trazer, né, os conteúdos diferenciados. Porque vocês vão ver que, no geral, vai ser sempre, principalmente nas ciências humanas, sobretudo, vai ter uma grande linha de raciocínio de pensadores europeus, né? A gente tem uma música tocando aqui, mas é ali na rua, não tem como fazer nada. Mas, voltando aqui, então, a ideia, né, que, por exemplo, a gente vai deparar com vários exemplos. Milton Santos é um autor que faz muito bem a ideia de pesquisar o Brasil, né, e usando autores europeus. Então, é possível, sim, a gente não descarta esse tipo de estudo, porém, até a obra do Milton Santos, que é uma obra incrível, ela vai ter algumas lacunas ali que vão ficar em abertas, né? E a gente, buscando tentar essa nova perspectiva, vai querer usar
novos autores para entender nosso Brasil também, né? E não só o Brasil, mas o mundo todo, porque se a gente tem muita referência europeia na nossa formação, a gente também tem muita referência africana e indígena também, né? Então a gente sempre é bom levar esses autores e essas visões, né, no entendimento do Brasil e da geografia sobretudo. Esse tipo de estudo, né, vocês vão ver, né, quando vocês começarem o curso, não só na parte de humana, mas na parte de exatas também é muito presente, né? Então é muito difícil você estudar um fenômeno geológico da geografia física se sua única base é um autor da Europa que não conhece o clima daqui, que não conhece a estrutura daqui, né? Então, esse tipo na geografia, sobretudo, carece muito de você ter um estudo próprio, assim, do país, sabe? De outras referências, a partir dos nossos. Por isso que a gente acha muito interessante ter esse foco, né? Então, a gente fez alguns trabalhos que a gente fez, né? Eu destaquei lá o que o Matheus colocou, dos mapas, do UPA, foi muito interessante, porque a gente construiu aqueles mapas, né, pegando dados e informações de biografias, né, dos autores africanos. E isso foi muito interessante, porque foi a primeira vez, assim, que a gente teve uma atividade voltada para a África no UPA, que não fosse sobre escravidão. Então, porque parece que no Brasil a gente só sabe falar disso quando se fala sobre a África. Então, a gente que trouxe os mapas de populações, de civilização, de línguas, de etnias, e até de geopolítica. Então, só nesse curto espaço de tempo, assim, a gente conseguiu fazer era tão em falta esse tipo de conteúdo que em um curto espaço de tempo a gente conseguiu mudar 100% o cenário, né? Tipo, de que não tinha nada, agora a gente conseguiu pôr uma exposição inteira com 6 mapas, né? Então, acho que foi uma mudança muito interessante. Então, a ideia, né, tipo assim, e só para deixar mais claro assim, porque tem muitos estudiosos, né, negros hoje em dia que falam sobre as questões raciais, porém não são de viés afrocêntrico, né? Então não é só uma pessoa negra falando que ela vai necessariamente ser esse viés, né? O próprio Milton Santos, né, que é um dos mestres da geografia, não era, né, de um viés afrocêntrico, ele era de um viés mais marxista da América Latina, assim, entre aspas. Mas, então a gente vai sempre buscar, então, tipo assim, não é só que só de autores negros, autores afrodiaspóricos que buscam essas referências, né? Então, tem algumas frases do Molefe Assante aí que o Thiago colocou, se puder abrir o zoom aí, para dar uma olhada. Aqui, né, uma abordagem epistemológica dedicada ao estudo e resgate da história e cultura africana, né? Então, a gente vai... o principal foco é esse, né? A crítica ao etnocentrismo europeu, a partir da necessidade que se projeta para o afrodescendente, para a cultura africana, de se afirmar como centro da prática pedagógica. Então, é justamente isso, né? A disciplina mostra isso. A gente não tinha nenhuma disciplina de África, nada parecido assim. E depois de muitos anos, assim, de necessidade, né? A gente, depois que o Thiago falou das lutas e tal, a gente conseguiu uma matéria para poder finalmente começar linhas de pesquisa nessa área. Então, são coisas que tinha muita necessidade, ainda tem até hoje, e aos poucos foi mudando assim, né? Pela demanda dos próprios alunos, né? E dos movimentos. Então, basicamente, a ideia principal é essa, né? Então, bastante focado na bibliografia, né? Na base teórica. Então, acho que a ideia é essa, né? Basicamente, vocês vão ver o resto no decorrer das atividades que a gente participar, vocês vão sempre poder ver essas características. E deixar aqui o convite, né? Se vocês se interessaram pela proposta do grupo, se vocês têm algum interesse de participar ou de saber mais, vocês podem procurar nossas redes sociais, aí o GEAG, né? O Grupo de Estudos Africanos em Geografia, tem no Instagram, no Facebook, ou vocês podem, aqui tem esse logo nosso aqui no canto, tem as redes aí embaixo, e vocês podem entrar em contato com a gente, né? E conversando, se tiver algum interesse. Então é isso, gente. Alguma dúvida? Alguma colocação que vocês queiram fazer? Thiago, Matheus também? Vocês me permitem falar uma palavrinha? Bem, boa tarde a todos, aos participantes, aos palestrantes, aos organizadores desse momento, desse evento. É muito importante tudo que vocês estão trazendo, vocês, veteranos, com os ingressantes, e também para alguns veteranos que não participam, mas estão ouvindo vocês, porque vocês estão sendo o estímulo para dar continuidade
né? Vocês estão sendo a semente do conhecimento. E essa sementinha, a gente já começa a perceber que ela começa a dar esses pequenos galinhos, pequenas folhinhas, que estão fazendo a modificação desse conhecimento sobre a África, por exemplo. Então, é um tema, né, que é um único exemplo, né, vamos dizer, nesse começo, agora está sendo um exemplo, mas que vai se tornar um conceito, que vai se tornar uma teoria, que vai se transformar uma prática. Então, eu acho isso muito bonito, por parte de vocês, veteranos do grupo, de terem lutado por aquele primeiro movimento que aconteceu de uma desfeita com o colega de vocês, e foi gerando todo um perfil de crescimento. Então, o que eu acho mais bonito, que houve diálogo, que houve respeito, que houve integração. Claro, de vez em quando tinha umas contradições entre coordenação, diretoria e tal, mas conseguiram, né, conseguir de tal maneira que chegou à criação de um projeto, de tal maneira que virou ingrediente de um catálogo, ingrediente de uma formação. Então, vocês estão de parabéns. Então, é um incentivo, a essa apresentação demonstra um incentivo para aqueles que estão assistindo. Ah, será que eu... Não, será não. Vá, se organizem, se estruturem. Porque o conhecimento é dessa união, é desses ingredientes. A luta existe, graças a Deus que a luta existe. Mas vocês percebem que houve a construção, houve o acolhimento, porque tinha a sua razão de ser. Então, gente, eu senti um estímulo muito, muito bonito e de muito valor para o concurso de vocês da geografia. Vocês se tornam exemplos para, vamos dizer, dignificar a Unicamp no curso de geografia. Então, se a geografia da Unicamp estava lá meio apagadinha, diante desse movimento, dessa criação desse grupo, vocês puderam fazer com que a geografia da Unicamp ficasse mais à vista, ficasse mais desperta. Então, parabéns pela organização, pela luta e ainda pelo que vocês irão conquistar. Então, eu tenho uma satisfação enorme, porque eu conheço o curso desde a sua origem. Eu entrei em 99 aqui com a graduação, né? Então, a gente percebe o quanto a geografia modificou, o quanto ela cresceu, o quanto ela se desenvolveu, e o quanto ainda vai precisar, e muito de engajamento. Ontem teve o evento do professor Lindo, que ele mostrando as atividades do sensoramento remoto, das cartografias, né? E quanto cresceu tudo isso. Não é uma coisa estática. Então, eu acho que é o mais bonito de vocês, do curso de vocês, que a geografia ela não é estática. Né? Eu não sou estudiosa de geografia, mas a gente percebe essa parte muito bacana de que vocês não ficam estacionados. Então, o conceito de vocês se renovam, se modificam. Então, parabéns, continuem nessa perspectiva que vocês terão um lindo e grande futuro. Um beijão para todos, até breve. Obrigado, Jojo, pelas palavras, saudades, inclusive. Obrigado, gente, também para todo mundo que assistiu, se alguém tiver mais alguma colocação, mas é isso que a Jojo falou, não estamos estáticos, esse é meu último ano, então provavelmente eu não estarei aqui mais ano que vem, e eu não quero que o grupo também acabe, né, e não pode acabar só com os integrantes, então vamos passando a visão, passando as ideias aí, e trazendo novos membros e fazendo disso uma construção contínua, né, que tem muito ainda o que fazer. Parece que já acabou, mas, nossa, não, tem muito chão pela frente ainda. Enfim, qualquer coisa entre em contato com a gente. Vocês provavelmente vão me conhecer na disciplina de Sistema Mundo 1, que eu vou ser PAD, então
estarei à disposição de vocês. E obrigado por ouvirem a gente, é importante. Muito obrigado pela apresentação, pessoal. Gente, eu ia falar com vocês, uns 2, 3 minutinhos rapidão, só sobre representação discente. A Unicamp, como universidade pública, ela tem diversos órgãos deliberativos, onde são tomadas decisões administrativas, principalmente. Desde o Consul, que é o órgão de deliberação máxima da Unicamp, Secretaria-Geral, desde órgãos para matérias mais humanas, de exatas, e dentro do Instituto também tem diversos órgãos de deliberação, do Departamento de Geografia, o DGEL, Departamento de Geologia e Recursos Naturais, o DGRN, e o Departamento de Política Científica e Tecnológica, o do PCT. E é muito importante participar, as eleições são no final do ano, a chapa assumiu recentemente, né, os novos representantes discentes, o Guzmão também é representante, né, Guzmão? E assim, incentivar vocês a sempre estarem a par das discussões que são levadas para os conselhos, para os departamentos, e participarem, porque é um dos métodos, né, uma das formas que a gente tem, nós discentes, de exercer nosso direito à nossa voz na Unicamp, participando das decisões que são tomadas. Guzmão, você quer falar um pouquinho sobre o Departamento de Geografia? Posso falar, sim. Bom, gente, o Departamento de Geografia, eu não sei se já foi comentado, mas ele é composto por, atualmente, 17 professores, se eu não me engano. A gente está passando agora por um processo de mudança de direção, né, Jojo? O professor Márcio Cataia e o professor Emilson Leite. Cataia da Geografia, acho que vocês vão ter aula com ele, se não semestre, acho que é semestre que vem, da Geografia Econômica e Geografia Política, e o professor Emilson é da Geologia. E, bom, dentro do Instituto, geralmente a gente tem algumas áreas, né, que os professores meio que ficam responsáveis, né, então tem a área da biblioteca, tem a área dos laboratórios, né, tem o de extensão, que atualmente quem coordena é o professor Greco, né, e geralmente as reuniões de departamento, elas ocorrem a cada 2, 3 meses, e nessas reuniões nós alunos temos muito espaço, assim, né, para levar as demandas dos alunos, né, geralmente, né, por exemplo, eu que sou do conselho representante discente, sou eu e mais o Rafael Borges, que ele entrou em 2017, ele está trabalhando, ele não conseguiu vir. A última reunião que a gente teve foi em fevereiro, que foi para discutir, entre outras coisas, por exemplo, como seria o ensino remoto, né, umas outras questões institucionais também, que, enfim, geralmente que envolve professor que vai entrar de férias, professor que quer pleitear livre docência, essas coisas. Mas é um espaço assim, muito importante para a gente levar a demanda dos alunos, para a gente discutir, se contrapor, né, mas sempre na base do diálogo, do respeito, principalmente. E para se tornar representante discente, acontece uma votação, a última foi em 2020, né, em que foram eleitos eu e o Rafael como representante discente, também tem a Isabela e a Vanessa, que são do conselho departamental. Elas, enfim, elas também não conseguiram participar, se eu não me engano, elas estão trabalhando. Enfim, esse horário ficou um pouco complicado, né? Mas e essas eleições, né, geralmente, ano passado, elas ocorreram pela internet, foi um momento assim que o Instituto está passando por um momento de transição, né? A gente está sem centro acadêmico no momento, porque
Bom, acabou tendo alguns problemas a última chapa do centro acadêmico, então se tornou assim meio turbulento, né, para que novos alunos viessem a compor uma nova chapa. Mas alunos que ingressaram no ano de 2020, eles já estão se organizando, estão começando a conversar para ter uma nova chapa. Se eu não me engano, o Rafael Hoff, né, se eu não me engano, esse é o nome dele. Ele está por trás dessas conversas, eles já organizaram algumas reuniões via Meet. Então, enfim, caso vocês tenham interesse em participar de uma nova chapa do centro acadêmico, vocês podem me procurar, porque aí eu passo o contato do Rafael para vocês. E acho que é isso. Caso tenham mais alguma dúvida também, que acaba sendo muita coisa para falar, mas caso vocês tenham alguma dúvida, podem me procurar. Obrigado, Guzmão. E aí, como o Vicente falou, né, não só as matérias têm bastante debates, mas vocês podem encontrar com os amigos, com o pessoal que vocês estudam junto, ou com os professores, para debater também, tanto nos centros acadêmicos, né, e nos órgãos de representação discente. O Rafael também não conseguiu participar hoje, por causa ele tem aula agora à tarde, mas vocês tendo alguma dúvida, se quiserem participar também da chapa do centro acadêmico, pode falar comigo ou com os Guzmão, a gente passa o contato dele. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Então, pessoal, aqui às 15 horas nós temos o outro evento, né? Então, acredito que, infelizmente, a gente vai ter que participar para outro evento, né? E dar o apoio e suporte, né? Isso, Jojo, até porque a Maria Bethânia não está aqui. Se a Maria Bethânia estivesse aqui, a gente conseguia fazer a transição e manter aqui, mas como ela não está aqui presente, a gente vai ter que fazer a transição para outro link, conforme eu coloquei no chat. Tá, então a gente pede desculpas, né, de cortar um pouquinho o evento de vocês, mas foi de muita valia mesmo, toda a demonstração de organização e fazer esse crescimento da geografia, e espero que continue, né, eu faço votos disso, porque é super importante. Um grande abraço e até breve, tá, pessoal? O que eu puder ajudar, estou lá na secretaria, meio remoto, mas podem mandar mensagem que a gente faz um encontro aqui, meeting, tá bom? Meio remoto não, né, Jojo? Totalmente remoto. Meio grávida também existe. Meio remoto, meio grávida. Eu vou dar banho no chuveiro lá de novo. Beijão, pessoal. Até mais. Eu vou para a gravação. Até a outra sala ali, gente. Tchau, o WhatsApp caiu, então acessem por aqui o link do Meet.